It's me again, professor Vitor, professor de inglês. Finalmente vocês agora estão tendo a chance de poder fazer algo que chegou nas vossas mãos, de fazer uma atividade através de computador e meio online. Vocês estão muito acostumados em fazer por meio escrito, até que até recebi uma mensagem perguntando se é para fazer em papel massa. Não, isso é tudo por aqui agora, tá? Não sei como é que vocês vão visualizar isso aqui no celular ou no tablet de vocês, mas é assim, é a visão no computador. Primeiramente, vocês vão se deparar com essa imagem aqui, da informação da terceira atividade do colégio de vocês. Aqui vocês vão colocar o nome completo de vocês e logo que terminar, passa para a próxima. E vocês vão ver apenas essa mensagem que vocês já conhecem, que responda tudo em inglês. Apenas para lembrar, porque eu não vou aceitar nada em português. E se o comando pedir para poder traduzir um exercício, tudo bem, mas só que no caso não é o que convém aqui. Então, se botarem em português, eu vou tirar ponto e não vou dar ponto nenhum. Vamos lá, próxima. Aqui está a primeira atividade. Answer questions using the given words. Todos os comandos vão estar com a versão em português ao lado. Responda as perguntas usando as palavras que foram dadas. Então, o que vocês têm que fazer aqui? É apenas usar a expressão would you like. Would you like significa gostaria, quando você faz pergunta. No caso aqui, would you like to read a biography? Você gostaria de ler uma biografia? E nesse caso aqui, vocês estão vendo aqui a palavra romance. Então o que você vai fazer? Você vai responder a pergunta, tirando a palavra, a última bem aqui, e colocando essa no lugar. E no caso é não, eu gostaria de ler um romance. Vou repetir. A pergunta está perguntando, você gostaria de ler uma biografia? E aqui em seguida a minha resposta, não. Não, eu gostaria de ler um romance. Aqui é só um exemplo. Entendam, por favor, que cada frase dessa tem uma palavra que está entre parênteses que você tem que substituir pela última palavra que está sendo oferecido como uma espécie de, vamos dizer assim, na verdade é uma pergunta tentando saber como seria a possibilidade. Vocês estão vendo aqui, would you like significa gostaria. Como pergunta, você gostaria de ler uma biografia? Would you like to read a biography? Já na letra A, já não é mais like, vai ser outro verbo, que é o verbo stay, que é ficar. Então, would they stay at a campground? Que seria, eles ficariam em um campo para acampar? E aí a resposta vem aqui, não. Mas aí você vai ter que completar, como está aqui no exemplo. I would like to. Eu gostaria. Né? Tá aqui no exemplo. Nesse caso, não vai ser assim. Vai ter que usar o exemplo. O exemplo é apenas para exemplificar como é que seria, mas tem que tomar como ponto de partida a pergunta. Então seria I would stay. Aí você completa at a hotel. Entenderam que sempre a última palavra, que é aqui a principal, ela vai ter que ser substituída pela outra que está aqui entre parênteses. Vocês ficariam em um local para acampar? Não. Aí seria nós... Não, eles ficariam em um hotel, seria a resposta. E seria, no, they would stay at a hotel. Observe que sempre o would fica na frente quando você faz pergunta. No momento que você responde, o pronome que está aqui depois do would passa a ficar para frente e o would vem depois. Sempre, tá? Vou dar só mais um exemplo aqui. Letra B. Letra B. Would you wear shorts at the party? Você você iria vestir shorts em uma festa? Evidente que não, né? Não. Aí no caso você tem que dizer, eu iria vestir... no caso aqui, jeans em uma festa. Aqui nesse caso não é a última palavra que é o importante, é essa aqui, né? Tem que substituir a palavra shorts por jeans. Eu iria vestir jeans para a festa, só que tem que responder em inglês. Então você agora vai botar como aqui, ó, I would e o verbo wear. I would wear jeans at the party. O resto vai ser com vocês, vamos lá. Would they take the morning train to go to London? Eles tomariam
o trem da manhã para ir para Londres, aí no caso não vai ser o trem da manhã e sim o trem da tarde, evening train. Would Laura like to go to the movies? A Laura gostaria de ir para o cinema? Aí nesse caso, não. A Laura gostaria de ir para o teatro. É assim que vai ser em inglês que você tem que formar. Vamos lá, próxima. Aqui é write short dialogues inviting people to do the following things. Escreva os diálogos curtos convidando as pessoas para fazerem as seguintes coisas. Exemplo, you go to the theater tonight. Aí tá o exemplo. Isso aqui são só partes de uma frase que você tem que unir com o uso da palavra would. No caso, would like. Would you like? Tá usando you, ele vai ter que aparecer na pergunta. E depois vem o resto da pergunta aqui. To go to the theater tonight. Então a pergunta é: Would you like to go to the theater tonight? Que significa você gostaria de ir ao teatro esta noite? Yes, I would. Se apareceu yes na resposta, apenas ponha yes e continue. No caso aqui, na letra A vai aparecer, na letra B você não. Na letra C, eu recomendo que ponha... Me parece que seja uma pergunta, então não tem aqui a palavra no ou yes aqui embaixo. Continue do mesmo jeito, ponha no, tá? Então, como é que vai ser? Exemplo aqui, would, e o pronome é you, então fica aqui o they, então fica would they. É assim que vai ser, would na frente e depois o pronome. Sempre então pergunta assim, would they like, tá? Sempre vai ser essa pergunta, would, depois o pronome, depois o like. Would they like to travel to Bath next weekend? Aí não esqueça de botar a interrogação, que aí vem a resposta, no. I, que é essa palavrinha aqui, depois vem wouldn't, que é pegar o would e colocar N apóstrofo T, para indicar negativo, que é a contração de would not. Então fica no, I wouldn't. E assim vai ser nas respostas no resto, no, I wouldn't. Então façam as perguntas assim, pega um would, pega o pronome que está aqui e o resto da pergunta colocando interrogação. Está perguntando, eles viajariam para a cidade de Bath no final de semana que vem? Não, eles não viajariam. Então aqui, você vai ter que usar a estrutura da pergunta que está aqui no exemplo, usando o pronome she e o resto da pergunta, junto com a interrogação. Aqui está ela estudar conosco na próxima segunda-feira? Na letra C, Mr. Grant to help us with our work. O Sr. Grant nos ajudar com o nosso trabalho. Aí terminando, vai para a próxima. Que no caso aqui, voltamos para terminar. Você só vai escolher agora as opções. Mark the correct alternative with next. Marca a alternativa correta com X. Mary and her husband would like to see plays in New York, but there is time for it. Então, Maria e seu marido gostariam de ver peças de teatro em Nova York, mas existe blá 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 tempo para isso. Então, qual é a palavra que tem que... Quais são as duas palavras? As duas opções. Será que está na 1, a 2 ou na 3? Na opção 1 seria some, que é alguns, ou algum. Então pode ser a número 1. Quem sabe? Vocês vão ter que escolher o certo. Número 2 seria some, que é alguns, ou any. O any, ele aparece em perguntas e formas negativas. Tá? Então vocês vão ter que perceber se aqui no caso a segunda frase ela tem alguma coisa que indica negatividade. Se for, aí só iria acrescentar o N, mas é vocês que vão ter que dizer. Aqui de novo, some, algum, alguns e no. Então qual é a opção que você vai escolher para poder completar a frase? De novo, Maria e o marido dela gostariam de ver peças de teatro em Nova York, mas existe tempo para isso. Letter B. James and Sue are going to buy oranges, eggs and bread. Então, o James e a Sue irão comprar. Aí vem a palavra falta bem aqui, laranjas, aí o espaço, ovos e pão. Então, o que seria? Seria a opção 1, 2 ou 3? Some, que é algum ou alguns, em todos. O 2 seria any, quando se trata de... É o mesmo que algum, alguns, mas é só em frase negativa ou pergunta. O some, ele é algum, alguns, que aparece em frase positiva. Então, qual dessas opções que é a correta? Vocês vão ter que ir lá escolher. Our parents aren't going to visit relatives em Rio de Janeiro.
nossos pais não vão visitar parentes no Rio de Janeiro. Então seria o quê? O some, que é alguns, ou N, que significa alguns, só que na frase negativa ou pergunta, ou então no. Aí terminando, vocês já podem postar e enviar. Então, good luck for you all. Boa sorte a todos vocês.